Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre depressão pós-parto. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, tire a sua dúvida, faça a sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram. Portas abertas para sua participação e para sua sugestão de tema também, @Denise Luque. Segue a nossa hashtag Consulta ao Doutor e não perca tempo. Vá lá curtir as demais redes sociais da emissora, @TV Hit no Instagram, a página, né, o canal no YouTube, que é fantástico, canal Hit TV, onde você consegue assistir a toda a nossa programação ao vivo, em tempo real, e depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Hoje eu tenho o maior prazer de receber dois convidados, dois profissionais que eu adoro. Vou começar apresentando o Dr. Cláudio Basbaum, médico, ginecologista e obstetra. Doutor, obrigada por ter vindo, estou felicíssima de ter você aqui. Eu que te agradeço, porque a oportunidade que eu tive de estar aqui, em outra vez, foi um prazer muito grande. O tema é muito importante, sobretudo debatendo com a psicóloga que estará aqui ao nosso lado, doutora Adriana. Então vai ser muito interessante, com certeza. Com certeza, obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. E a minha amiga e profissional de excelência, psicóloga clínica, doutora Triana Portal, obrigada por ter vindo, adoro sua presença aqui também. Também agradeço muito, uma honra estar aqui com o Dr. Basbaum, né, um médico tão experiente, e vamos aí falar sobre esse tema importante que precisa ser falado, né, ainda há um certo cuidado, né, em falar sobre isso, porque tem aquela questão de que a maternidade é uma coisa sempre maravilhosa e tudo isso, mas tem partes importantes que a gente precisa tocar até para que ela realmente seja vivida, né, a gravidez e o puerpério sejam vividos de uma forma ideal e muito boa. Doutor Cláudio, começar com o senhor. Muito bem. O que acontece com a mulher, então, durante a gestação, que ela se sente poderosa, mais bonita, e é um sentimento que as mulheres contam que elas gostariam que se perpetuasse, que continuasse. Então vamos começar por aí. São mudanças hormonais importantíssimas que acontecem nessa fase, e ter uma gestação saudável, ter uma gestação aí bem acompanhada, bem assistida, também te leva num pós-parto melhor? A sua abordagem é o melhor dos mundos, não é? Porque nem sempre é essa maravilha, não é? Não é, engravidei, tudo é festa. Pode ser. Uma gravidez desejada, eu digo que é uma festa de família. Uma integração de uma criatura que virá, que ainda é uma ideia, a uma festa. Mas se reveste de inquietações, não é? Há de convir que a pessoa pode já ter 2, 3 filhos. Há de convir que ela está para fazer um concurso, ela passou num concurso, vai trabalhar, tinha uma transferência. Então, todos os fatores, sejam ambientais, sejam da sua história pessoal, seja de uma eventual frustração de uma gravidez anterior, seja porque ela é portadora de algum problema de doença crônica, ou uma hipertensão, ou um diabetes, uma incompatibilidade sanguínea, seja o que for. Então, nem sempre é tudo lindo. E é importante que você, que está grávida, saiba, é maravilhoso realmente. Isto faz com que a mulher, de um modo geral, ela fique muito feliz com isso. Por quê? Porque mobiliza uma série de fatores, que é o primeiro, o desejo, a integração da família, e segundo, todas as transformações hormonais e neurotransmissores que são ativados, levando a essa, digamos, felicidade por este momento novo, né?
Perfeito. Doutora Triana, a gestante ou a mulher que acabou de ter um bebê tem muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas. Tem algumas situações que acontecem demais, que mexem muito. Às vezes estava tudo bem, estava tudo sob controle ali da puérpera, mas a família, de repente, não fez o que ela gostaria, ou não deu o apoio adequado. São situações que podem tirar essa gestante, essa puérpera, né? Acabou de ser mãe, recém-mãe, dos eixos. Aí, ou ela precisa já ter, o nosso tema hoje é depressão pós-parto, a gente também vai falar daquela melancolia do pós-parto. Precisa ter já algo ali dentro dela para ativar nesse gatilho. Olha, o pós-parto, ele já, né, ele tem a mulher já fica predisposta, vulnerável a se desestabilizar por questão hormonal. Então, o doutor pode dizer, né? Então, os hormônios vão lá em cima e, de repente, tem uma queda abrupta. Então, só isso já deixa ali a mulher um pouco não, bastante favorável a oscilações emocionais. Somado a isso, né, a gente tem que pensar como o doutor falou, parece que é tudo bonito, né? Quando você pensa na gestação e maternidade, as mulheres vão lá, vão procurar decoração e ao bercinho e tudo isso, mas é muito mais que isso, né? Então, numa cidade como São Paulo, ou mesmo fora de São Paulo, hoje em dia, a gente tem uma situação diferente de antigamente, que tinha apoio de avós, de mãe. Então, assim, aquela rede de apoio era muito mais extensa para a mulher. Então, quando ela tinha o bebê, ela podia contar com pessoas para ajudá-la. Hoje em dia já não é bem assim. Então, a mulher já tem ali que se preocupar, muitas trabalham, então ela tem um tempo contado para voltar para o trabalho, né? Tem a questão de que muitas vezes não tem com quem contar, né? Então existe um isolamento, uma solidão muito grande, né? Algumas têm mais jeito para cuidar de criança, vamos dizer assim, porque já teve uma experiência prévia, ou cuidou de um irmão, ou trabalha com crianças, ou tem um maior conhecimento, outras nem tanto, porque também, hoje em dia, a mulher é criada para o mercado de trabalho e não para ser mãe, né? Então, todas essas dificuldades contam. E uma questão importante, assim, quando a gente fala de rede de apoio, então a gente imagina, se ela tiver com pessoas em volta dela, ela pode ter enfermeiras, ela pode ter a mãe, a sogra, mas essas pessoas podem vir para atrapalhar, dependendo da forma como elas se comportam, né? Então, uma pessoa que vem para questionar a capacidade dessa mãe de cuidar, ou criticar, dizer que ela está fazendo errado, né? Então, oferecer ajuda tem que ser realmente uma ajuda de fato, né? Então, perguntar para essa mãe o que você precisa, né? Vem visitar, traz uma comida pronta, oferece para lavar uma louça. Então, muitas vezes a mãe precisa de uma ajuda que assim, não é simplesmente a pessoa está ali do lado, ela precisa realmente. Visitas, por exemplo, a visita nesse momento pode dar trabalho para essa mãe. Imagine que ela vai ter que se vestir, ela vai ter que se arrumar, ela vai ter que servir um café. Essa pessoa vai embora, vai deixar a louça para ela arrumar. Se ela não tiver muitas pessoas, se a gente falar da maioria, muitas pessoas têm, né, pessoas para ajudar, funcionários, nem todo mundo tem. Às vezes tem uma faxineira, essa faxineira vem uma vez na semana, ela vai dar conta do grosso da limpeza da casa. Ela não vai segurar o bebê para essa mãe ter um cochilo ali tranquilo, reparador, sem que o bebê daqui 2 minutos acorde e comece a chorar, né, para essa mãe tomar um banho longo, né, para ela comer um prato de comida tranquilamente, né, segurar esse bebê. Então, estar sozinha, ter esses momentos para si é importante também. Então, acho que hoje é muito permeado de uma solidão esse pós-parto, porque ela também, quando tem sentimentos, né, aí agora a gente falando dos sentimentos que podem acontecer, tanto de baby blues como uma depressão propriamente dita, existe preconceito. Então, muitas têm os sentimentos e guardam para si,
porque é aquela coisa de que não é aceito, mas você está vivendo esse momento tão lindo, você tem um bebê perfeito, né? O que justifica tais sentimentos? Então a pessoa acaba ficando muito solitária e muitas vezes, e isso pode ser gatilho, são fatores que contribuem para desencadear um processo de depressão. Doutor, hoje a gente fala muito de ansiedade, depressão, como doença mesmo, que é diferente a depressão da depressão pós-parto? Muito bem. Toda mulher, de um modo geral, o estado anímico da pessoa após, porque não deixa de ser uma crise, né? É uma crise. Dar à luz é uma crise, engravidar é uma crise, casar é uma crise. Ou seja, são crises positivas, né? Mas que toda crise é sempre algo desestabilizante de alguma maneira, é uma coisa que muda. Então, o que vai acontecer é que a primeira etapa de uma gestação é muito comum, numa incidência muito alta, as mulheres, depois do parto, elas sentirem uma sensação, não é? Isso que a doutora Triana mencionou, que é o baby blue, essa sensação azulada mesmo, um clima de uma cor que deixa a pessoa levemente tristonha, insegura, instável, ela não sabe bem o que é, porque ela está entrando num estado novo. Eu aprendi na minha vida profissional, e com o meu grande guru, que foi o Frederic Leboyer, que me orientou na importância do bebê ao nascer, não é? Fazer a cerimônia do nascimento, quando ele me ensinava que o que assusta é o novo, não é tanto a intensidade das coisas, mas é a novidade das coisas. Então ela deu à luz, saindo de um estado específico, no qual a placenta produziu violentamente os seus hormônios, né? Foi crescendo estrogênio e progesterona em quantidades imensas, e que de repente entra em trabalho de parto para essa produção estrogênica. Esses hormônios têm muito e tudo a ver com a produção da serotonina, que é o hormônio fabricado no cérebro humano e que está associado ao bem-estar, à felicidade, à alegria, não é? Que desencadeia após uma ginástica agradável, um orgasmo e um parto e um nascimento, momentos de felicidade. E o estrógeno está. Ora, se o fabricante do estrogênio nessa fase, no puerpério, a fábrica fechou, de repente é uma queda violenta. E este processo associado ao estrogênio, ele não é só nesta fase. Quando é que a menina vai ter no pré-menstruo, na tensão pré-menstrual, na síndrome disfórica pré-menstrual, que hoje é o nome moderno, há uma queda de estrogênio. E há, muitas vezes, esse quadro emocional pré-menstrual. Ao mesmo tempo, no pós-parto, queda de estrogênio. Outro momento, qual é o outro momento que cai muito o estrogênio? Pergunto eu a você. Menopausa? Menopausa, exatamente. Aí cai para valer. E aí, nesses momentos, você percebe que é marcado por esses momentos. Então, se a menina que teve o seu bebê passa os primeiros dias, uma semana, 2 semanas, e olhe lá, já se ela está chorosa, está tudo bem, mas ela está desconfortável, é o novo, aquele bebê que era só na barriga e agora é uma pessoa, tornou-se pessoa, era uma ideia que ela tinha, de repente ela imaginava uma coisa e veio outra coisa, talvez se vier com saúde melhor ainda, mas às vezes a criança idealizada é linda, mas pode ser que ela olhe e diz, nossa, tão feinho, eu já ouvi isso quantas vezes, nossa, como meu filho é feinho, né? Eu digo, não, é lindo, é a cara da mãe, pronto, aí ela já acha bonito. Então, tudo isso interfere e é normal,
Passado isto, se ela começa a se desinteressar pelaquele bebê, se ela ela continua 2, 3, 4 semanas, ela não tem cuidado consigo, não quer às vezes nem tomar banho, recusa às vezes uma coisa para o contato com o bebê, então aí ela está entrando, aí sim, num quadro que clinicamente deverá ser rotulado como já uma depressão, e não esse blue, né, baby blue, que seria essa tristeza, digamos, pós-parto. Essa é a diferença de estágio, não é? Então aí já é no depressão. E se de repente isso evolui, numa situação muito dramática e menos frequente, mas nem tão frequente, vem um quadro de psicose puerperal. Esse é bravo. Vários temas para a gente abordar aqui. Vou aí. passar a bola para a doutora Triana, porque é o seguinte, hoje ainda bem, as coisas têm mudado, mas ainda há passos de formiguinha. Dá-se uma atenção muito grande para a criança, para o bebê, e não para essa mãe que precisa desse cuidado, ela que precisa dessa ajuda nesse momento. Mas isso vem mudando. Eu mesmo sigo alguns perfis de maternidade, onde as pessoas já... Olha, nasceu um bebê, legal, o bebê só precisa da mãe. Então agrade a mãe, que a mãe estando bem, o bebê vai estar melhor ainda. Ótimo. Presenteie a mãe, leve uma massa pronta, né? Entregue na casa dela, não precisa nem ir até lá, mas dê esse presente. Existe um movimento assim na internet hoje que eu particularmente adoro, mas queria que você falasse um pouquinho sobre esse observar que a mãe da mãe, se ela está presente, né, se ela é viva e pode curtir esse momento, a avó da criança, o avô da criança, há uma observação dessa filha que acabou de se tornar mãe, ou que às vezes é mãe já de 2, 3, 4. Queria que você falasse um pouquinho desse cuidado, como é que a família observa para saber se isso pode ser normal e diferenciar daquilo que não. Peraí, ela não está amamentando a criança, ela não está dando banho nessa criança, ela está deixando a criança para lá, né? Que, como o doutor disse, isso pode acontecer. Então, você está falando aí, eu estou pensando em todas essas questões, né? E vai justamente tocar naquilo que eu tinha falado. Nem sempre os familiares e amigos são pessoas que vêm para ajudar. Muitas vezes a relação é tóxica. E essa situação, né, do pós-parto, do bebê, às vezes dá até espaço para os problemas que já existiam nas relações de se sobressaírem. Então, né, uma sogra que não gosta muito daquela nora, então ela vai, às vezes de forma inconsciente, se ela nota uma falta de cuidado ou algo diferente, ao invés dela ajudar, ela vai criticar. Então, vai contribuir para aí intensificar esse quadro que possivelmente já está acontecendo, né? Então, uma mãe que está ali sem vontade, com uma apatia, chorosa, se ela recebe uma crítica, né, ela vai ficar muito mais, ou ela vai ser provocada, né? Muitos irritam a mãe, né? Falando ali no ouvido, cochichando, mas não é assim que faz, ela não sabe, né? Principalmente a primeira vez, né? A mãe de primeira viagem, você não sabe de nada, deixa que eu faço. Então, uma fala desse tipo para uma mulher que está ali já frágil, já num processo talvez de depressão, ou mesmo, né, dessa melancolia dos primeiros dias, isso é muito difícil. Então essa observação ela tem que ter, mas tem que ser uma observação sem julgamento, sem preconceito, uma observação realmente pensando na mãe e tentando ter uma empatia e se colocar no lugar, porque também depois do tempo passa, as mães esquecem como foi, né? Mesmo as que já tiveram filhos e passaram e sabem o quanto é ruim, às vezes parece que quer descontar nessa outra mãe o que sofreu com as pessoas que estavam ao redor. Mas é importantíssimo porque, como eu disse, essa mãe muitas vezes tem medo de falar o que está sentindo, por vergonha, por sentimentos de culpa, né, e de incapacidade. Então, se eu estou sentindo isso, eu não sou uma boa mãe, eu tenho que ter
né, culturalmente é exigido da mãe, né, aquele papel muito especial, e ela sente que ela não está ali integrada como deveria, ela não fala. Então as pessoas que estão junto, marido, né, nesse momento, o marido também, ele tem que prover, no sentido amplo, espaço para que essa mãe possa cuidar de forma integral dessa criança, né? Que ela não tenha que se preocupar com detalhes, com abrir uma porta, com pagar uma conta e nada disso, e os afazeres, né? O homem mesmo que trabalhando, né, mais tempo fora de casa, mas tem que dar esse suporte e observar, já conhece a pessoa. E se a pessoa tem principalmente se a pessoa tem um histórico de depressão, né, ou de transtorno bipolar, ou qualquer outro transtorno emocional prévio, né, ou familiar. Então, às vezes a pessoa não teve nenhum episódio durante a vida, mas existe um histórico familiar. Então, precisa um olhar ainda mais apurado para essa mãe, né, e quando perceber, questionar, conversar, observar, sem a crítica, mas sim com acolhimento. E quando necessário, lógico, procurar ajuda profissional e não tardar para que esse processo não se cronifique. Porque às vezes uma depressão, tem gente que fala, eu tive depressão pós-parto e nunca mais sarei. Né? Na verdade, assim, foi uma depressão que não foi tratada e ela acabou se cronificando e seguindo a pessoa. Na verdade, não, ela até acho que perde aí o diagnóstico, né, doutor, de depressão pós-parto, e ela passa a ser uma depressão, né, em termos de entidade clínica, como a outra depressão, porque ela não foi devidamente cuidada. Exatamente. Vamos preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, daqui a pouco eu volto para falar com o Dr. Basbaum sobre a gestação com o tratamento, em conjunto com o tratamento para a depressão, algo que já vinha de antes da gravidez, tá? Mas agora eu deixo com a doutora Triana, paciente que te procura, está em tratamento, vai ao psiquiatra, toma seu remédio para tratar a depressão, faz a terapia, faz o acompanhamento e planeja engravidar. Existe um cuidado maior ainda com essa mulher que já está em tratamento? Às vezes ela não chegou ainda na estabilidade ali do tratamento e está na hora dela engravidar. Hoje a gente deixa esse momento para cada vez mais tarde, às vezes não dá tempo de esperar a coisa melhorar. Queria que você falasse brevemente, depois eu volto para a gente retomar esse assunto. Sem dúvida, isso é importantíssimo. E principalmente a paciente que toma a medicação tem que ter uma boa relação entre o ginecologista obstetra e o psiquiatra que medica, para que planejem de forma bastante com antecedência, de uma forma boa, para que ela não precise suspender a medicação que não é compatível com a amamentação e gravidez e manter as que são necessárias para que não piore o quadro dela. A psicoterapia, o suporte familiar, essencial também nessa fase, mas sim, essa pessoa precisa de mais atenção, sem dúvida precisa. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre depressão pós-parto. Tem os dois especialistas aqui para explicar tudo para nós. Dr. Cláudio Basbaum, ginecologista obstetra, doutora Triana Portal, psicóloga clínica. A gente conversa aí sobre essas nuances da depressão pós-parto, de todo esse cuidado que é necessário ter, né? Tanto antes de engravidar, a gente vai conversar um pouquinho. Hoje, depressão, ansiedade tão comuns, né? Um diagnóstico hoje feito mais precocemente e pessoas que querem levar a vida normalmente. Então a gente conversa sobre esses temas aqui durante o programa também. Vamos falar, será que tem depressão pós-parto no homem? E o que é aquela psicose pós-puerperal que o Dr. Cláudio citou aqui pra gente? Já já a gente volta para esclarecer essas dúvidas. Volto para a entrevista. Eu tinha deixado pergunta para o Dr. Cláudio Basbaum. Então vou emendar aqui, aliás, outra pergunta, aquela que eu deixei. Então a primeira era sobre a gestação com depressão prévia. A mulher que já tem
a doença e não deu tempo, às vezes, de esperar a coisa ficar melhor, um cenário melhor, e ela engravidou nesse meio do caminho. Então, como é que é esse pré-natal e esse curso aí, esse caminhar com o da depressão? E para engravidar, a gente conversava aqui durante o intervalo, é necessário ter um cuidado, a consciência. Existe muita coisa de sonho, né? Muita expectativa, precisa estar alinhado com realidade, e aí uma equipe médica pode dar esse suporte. Queria que você falasse, tão importante, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Voltando àquilo que eu mencionei, o novo assusta. Vamos ver as duas vertentes. Primeiro, uma paciente que decidiu engravidar. Não é só se preocupar que vai comprar o bercinho, ou vai comprar roupa bonita e já não sabe nem que cor compra, se é azul ou rosa. Hoje tanto faz, né? E é que assim seja, por exemplo. E não entender que está dando um passo extremamente importante na vida. Né? A gente tem uma série de crises de transição na nossa história de vida. Né? São crises absolutamente previsíveis da vida adulta, que até tem um livro com esse nome. São crises que vão surgir. Vai engravidar. Essa moça, essa jovem, às vezes nem tão jovem, ela está pronta para isso. Ela pode ter problemas de qualquer natureza. Ela pode ter uma insuficiência da tireoide, ela pode ser uma hipertensa de base, ela pode ter um diabetes de base ou um pré-diabetes. Ou seja, ela vai ter que cuidar com o endocrinologista. Mas se ela é uma pessoa que tem situações ambivalentes, onde ela tem conflitos não resolvidos, né? Onde ela tem um histórico, seja importante o histórico familiar, como a doutora Adriana mencionou, ou dela, né? Se ela apresenta quadros depressivos no pré-menstro, enfim, se você fareja que ela não tem tanto, digamos, preparo para dizer, você vai passar por um momento novo. Esse momento novo depende de um obstetra atento, muito atento, conhecendo a paciente, entender as suas angústias, seu histórico, farejar se ela está pronta profissionalmente, a vida de relação, o seu matrimônio, e conversar isto. Isto é um pré-natal. O pré-natal não é só para fazer um exame de sangue, ou tipo de sangue, ou um exame de fezes. Para qualquer missão nova, não precisa ser para o espaço, é aqui mesmo. Você tem que se preparar. Né? Ainda me lembro dos cursinhos para engravidar, cursinhos para casar. Né? Então eu acho que é preciso, sim, ter esse parceiro, esta criatura que eu presumo que seja aquele aliado que vai orientar. Isto é, preparar uma pessoa. Precisa tomar vitamina, precisa fazer exame de urina e o tipo de sangue. Espera aí, como é que está ela como pessoa para este momento? Então, este é um perfil. O outro perfil que você levantou é aquela que já é uma pessoa que está sob tratamento com depressão. Um cuidado muito mais redobrado. Um cuidado mais redobrado. Por quê? Essa depressão já está nela. Pode ser que um fato novo, uma gravidez, vai ser impactante, positiva ou negativa, não é verdade? Mas ela vai engravidar porque ela está com 41 anos, ela está há 42 anos e tem que engravidar. Então, é um problema. Nesse sentido, compete a um obstetra atento e a participação de um profissional, psicólogo ou psiquiatra. O psicólogo ou psiquiatra, um psicanalista que vai fazer um acompanhamento muito de perto e, se necessário,
o uso de medicação prescrita por um psiquiatra. O psicólogo não prescreve, o psiquiatra prescreve. Acho que este arcabouço montado entre o terapeuta, medicação e um obstetra atento, que vai orientar, porque é que se a mulher está deprimida, ela não quer nem fazer ginástica, às vezes ela não quer levantar, e ela não tem consciência muitas vezes. Então é preciso ter esse cuidado maior, sobretudo nas mulheres. E medicação. Medicação nem sempre e nem todas. Mas existe sim, é importante saber, que tem pacientes que precisam usar a medicação sob controle e que passam equilibradamente esse momento e que isso o bebê aceita, sem maiores repercussões. Esses são os dois quadros que eu acho que você me perguntou. Perfeito, perfeito. Porque existe muito medo de usar qualquer remédio durante a gestação, né? Qualquer um. Ainda mais os que as pessoas normalmente já têm preconceito, que são os remédios psiquiátricos. E com razão. Nesse caso, os riscos, os benefícios superam os riscos. Exatamente, tá? Até água em excesso mata. Então é importante saber, porque é muito importante saber que assim, muitas mulheres que estão assim, de repente vão vir e vão dizer, meu Deus, eu não posso tomar remédio, eu vou engravidar. Olha o conflito. Ela quer engravidar, ela precisa engravidar, a idade está chegando, está no momento, mas o doutor Basbal disse que não pode tomar remédio. Aí ela não vai querer engravidar, ela entra em surto. Aí é pior, vai lá atrás da Triana para resolver o problema. Então, o que eu quero dizer é assim, tudo que tem solução, solucionado está. Então, é possível, com profissionais competentes, que sabem lidar, e nem é o obstetra muitas vezes, que sabem lidar com medicamentos antidepressivos, além dos cuidados gerais. O que são os cuidados gerais, sumariamente? Menina, vai fazer ginástica. Existe, qual é o antidepressivo natural? Aquilo que é fabricado pelos neurotransmissores, ou seja, basicamente a serotonina. Você faz uma ginástica, tua serotonina aumentou, ela fica mais feliz. O duro é levar ela para fazer ginástica. Então, procurar fazer atividade em grupo. É muito importante o grupo de gestantes, ou mesmo que não seja, vai jogar bola na piscina. E isso anima. E outras coisas que podem fazer com que a pessoa não se fica enrustida dentro de casa, que não quer nem trocar de roupa. E é difícil. Para isso, o suporte profissional é fundamental. E é importante o que o doutor está falando, né, que o papel do ginecologista, do obstetra, de ter esse olhar mais humano, porque acho que por muito tempo, né, doutor, também depende da escola, né, em que o profissional acredita e segue, não tem esse olhar humanizado. Então vai pedir os exames necessários, vai olhar para o bebê, a ultrassom, a vitamina e tudo isso, mas não olha para essa mãe. Então, o que você falou, está olhando para o bebê que está por vir, para a saúde física, e acaba não atentando para acompanhá-la nesse processo, né? E esse profissional, ele tem conhecimento vasto, porque ele sabe todas as etapas, está todo dia vendo essas mães, mas muitas vezes não tem esse lado mais humano de abordar essas questões. E uma questão que eu vou complementar do que você está levantando é assim, quem é o personagem principal de todo esse momento do estado gravídico, parto, pós-parto? Muda. Durante o começo é a mulher grávida. Onde ela chega, mas que maravilha, né? A senhora quer sentar? Né? Que lindo, nossa, que grávida linda, para quando é? Ela é o centro de todas as atenções. Né? Se tiver um barrigão maior, ainda vai perguntar, é gêmea? E se disser que é gêmea, então ela é a campeã mundial. Então vai ser vista com reverência, né? Com muita alegria, é uma festa. E de repente ela pariu, nasceu o bebê. Quem vai para a maternidade vai ver o quê? O pai, a mãe ou o bebê? Vai ver o bebê.
leva presentinho, talquinho, né? Vai levar todas as roupinhas, às vezes a pessoa não quer nem ir, né? Diz, ixi, tem que comprar uma lembrança porque tem que ir na maternidade, é chato, né? Mas enfim, vai para ver o bebê. E tem a coisa, fulana deu à luz, mas ela já não é mais o centro. E este conflito, pegando essa mulher com uma queda hormonal, ela já vai se sentir meio... bom, e eu? Eu não era a rainha da cocada preta e agora... há um conflito e depois eu vou misturar com o marido, porque o marido também vai entrar. Daqui a pouquinho a gente pode falar sobre isso. Continuando o que o doutor falou, né, a mudança no papel, acho que isso é importantíssimo, porque essa palavra pode ser estranha, mas é exatamente isso que acontece, o luto, né, de uma mulher que deixou de ser filha, né, ela continua sendo filha, mas ela deixou de ser uma filha para se tornar uma mãe. Então, aquele papel que ela tinha na sociedade, tudo que ela conhecia, muda do dia para o outro. Na verdade, existe a gestação, que é um processo que vai preparando, mas de fato acontece essa virada com o nascimento da criança. Então, existe um processo de assimilação e acomodação que acontece aí no puerpério. Não é, doutor? E essa de ordem emocional, independente de todas essas questões, que é multifatorial, né? O que leva a ser bom ou não tão bom, mas a questão do luto, de você deixar de ser a filha para se tornar uma mãe, né? A relação com a sua mãe vai mudar. Então tem toda uma questão, qualquer papel, como quando você deixa de ser solteiro para se casar. Então todas essas marcas significativas da vida, né, são processos de luto, mesmo que para uma nova etapa positiva. Uma nova etapa positiva. A pessoa quer se casar, a pessoa quer ter um filho, mas ela tem a perda que ela as teve. Crises, né? as crises, são perdas e ganhos, né? E ela precisa lidar com aquilo que deixou e acostumar com o que veio. Duas questões, doutor Basbaum, duas questões para te levantar. O que a mãe sente, o bebê sente, desde sempre na gestação? E quando o bebê nasce, tem o finalzinho da gestação ali fora do útero, que acontece também, então já não está mais ali, não está mais dentro da barriga, mas continua ainda naquele apego, parece que é um só, não sei se é para a mãe ou para o bebê, que parece que eles ainda estão unidos ali. Desculpe, a primeira parte que você perguntou foi se o bebê, sobre... a mãe sente, o bebê sente o que a mãe sente. Olha, há um aspecto, uma linha científica que é de psiquismo fetal, né? Então a criança não é um ser inerte, absolutamente, não. A criança vem sendo, na vida intrauterina, ela vem sendo programada para chegar aqui. Eu digo, e mais uma vez lembrando o meu grande guru, como ele dizia, a criança não é cera virgem quando chega. Ela vem sendo impressionada por uma série de estímulos. E esses estímulos vão chegar a ela através da energia vibracional dessa mãe. Ou seja, se uma mulher está grávida e ela é maltratada, ela vive num clima de estresse. Esse clima de estresse, o estresse provoca a produção de substâncias, vamos chamar desagradáveis para a mãe. A pessoa entra num clima de estresse, por liberação de adrenalina, noradrenalina, vasoconstricção, sudorese que dá. A criança vai receber esses, vamos chamar, venenos naturalmente produzidos pelo corpo da mãe. A criança recebe através da circulação placentária. Não filtra. Ela recebe. Como recebe coisas como, por exemplo, o cigarro, como, por exemplo, o álcool. Então, tem estudos demonstrando que a mãe fumando cigarro,
a criança se sentia mal, observado através de técnicas, seja de imagem pelas várias formas. No início era através de ultrassonografia com controle, hoje através de ressonância magnética, que avalia pontos de emoção na mãe, coincidindo com pontos de emoção no cérebro da criança quando eles estão próximos, liberando, portanto, aquelas mesmas substâncias positivas, entendeu? Então, é importante que o ambiente, tá? Que o milieu, o meio em que ela vive, seja o mais saudável possível. A gente vive realmente, a nossa realidade é estressante, mas isto pode ser tentado fazer. Ou seja, são esses aspectos que eu acho que você perguntou, não sei se me escapou alguma coisa. E gestação fora do útero, se tem? Gestação. Finalzinho da gestação que acontece fora do útero já do bebê. O que você... aquele momento em que ele chegou e ainda está em conexão? Os 3 primeiros meses, o pessoal costuma dizer, será que existe essa esterogestação? Ah, sim, nesse aspecto, entendi. Isso. Não é uma coisa muito... Não existe. Eu tenho uma vivência como obstetra bastante longa, não é? Profissionalmente eu já faço parto há quase 59 anos. Donde eu acho que eu já vi de tudo, e muito. Então existe alguns modismos, levantar algumas questões que não têm comprovação científica, não tem sentido ser levantado, entendeu? Tem certas coisas que eu não concordo com base científica, não concordo com comer placenta, entendeu? Tem certas coisas que não é. Agora, essa esterogestação, essa coisa que ainda é, mas não é, ou não é. Gravidez, o bebezinho implantou, produziu gonadotrofina coriônica, deu positivo, já podemos dizer ela está grávida, tem pessoa, ela está grávida. O que ela precisa é adaptar-se à nova realidade, que às vezes é ambivalente. O estado gravídico é um processo neurótico que dura 9 meses. Me desculpe que eu entro na tua área. Neurótico no sentido amplo, científico, de variação. Não neurótico no mau sentido. Mas pode ter momentos de picos neuróticos do mau sentido. Realmente, sem dúvida, mas eu concordo com o doutor. Tá certo? Concordo plenamente. Fala um pouquinho, doutora Tirana, porque é um período, para alguns, visto que é longo, outros, foi rápido demais, precisava de mais tempo para me preparar. Para algumas mulheres ou algumas famílias é longo o período, outros é curto, para outras é curto. Queria que você falasse um pouquinho dessas mudanças. E aí, muitos telespectadores têm perguntado sintomas de baby blues, depressão pós-parto, para que a gente fale da psicose pós-puerperal. Os sintomas, eles são sintomas clássicos que acontecem numa depressão. Irritabilidade, humor deprimido, que pode vir com uma melancolia, uma tristeza, apatia, anedonia, uma pessoa como se a pessoa não sentisse os sentimentos, mas como se ela estivesse um pouco anestesiada dos sentimentos. O apetite. Mudanças no apetite, para mais ou para menos, o sono. Então, lógico que com a rotina alterada, com o bebê que acorda de hora em hora, ela não vai ter um sono reparador. Mas o sono ele pode ser também, se apresentar como excesso de sono, um sono conturbado, perturbado, insônia. Algumas mães, o que mais que a gente pode citar? Sentimentos de culpa, de ambivalência, de incapacidade, enfim. E desespero. Desespero, exatamente, muito bem. Ela se sente tão fora e ao mesmo tempo uma sensação de desespero que ela não tem, que não há uma fonte que ela diga, eu estou com desespero porque estou com dor no pé. Não é a dor no pé. Ela não sabe o que é.
Ela não sabe o que é aquilo e ela não sabe sair daquilo e ela não tem a consciência nesse estado mais avançado. O deprimido, ele fica ali largado, ele não se mobiliza e quando você leva a sugestão, ele não vai fazer. Então é preciso esse suporte muito mais de perto, é fundamental na gestação inteira e sobretudo no pós-parto. E o obstetra tem que estar muito atento para ficar, uma coisa que eu gosto, telefonar para a paciente, conversar, como estão as coisas. Esse colo é fundamental, não só no pós-parto. E um pós-aborto que é uma frustração e é um luto, por que não dar uma ligadinha, fulana, como é que você está passando? Não é verdade? Sim. Isto é dizer, eu tenho quem está me cuidando e isso ajuda muito. E para o profissional habilitado, e às vezes até para o familiar, né? Às vezes 2, 3 perguntinhas já dá para a gente um panorama de como está essa mãe. Porque, como o doutor disse, varia muito. Tem mães que têm um estofo emocional muito mais, né? Vamos dizer ali, muito mais resiliente, muito mais estruturado do que outras. E quando a gente fala, né, que a gente não pode falar só do mundo idealizado, mas de mães que não têm um marido junto, que foi uma gravidez indesejada, né, que tem problema de drogadição ou de alcoolismo, o doutor citou, parece que isso é uma coisa muito distante, mas não, né, doutor, é frequente. É muito mais frequente. E aí, como que a gente, né, então ela já tem várias questões, como que ela vai vincular com essa criança? Violência familiar. Violência familiar. Isso a gente tem muito também. Entendeu? Mulheres que são agredidas e agredidas durante a gestação, fisicamente e verbalmente, que eu não sei o que é pior, entendeu? Então isso existe. Talvez aí é onde entrasse talvez a questão do marido. Vamos falar da questão do marido já já. Também essa questão do pós-aborto, que é super importante falar sobre isso. De repente uma mulher, um casal que já teve muitas perdas, aí aqui vai mais longe, aqui está dando mais certo, também tem muita responsabilidade nesse momento, né? E no pós-parto também não é diferente, não pode dar errado. E esse aqui deu certo, né? A gente precisa manter. Tem muito risco também de perda do bebê nos primeiros meses, né? Então, já a gente volta para abordar essas questões, falar do pós-aborto, do marido na história toda, da psicose, já. Sai daí não. Nós estamos de volta hoje, consulta ao doutor, fala sobre depressão pós-parto. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, tire a sua dúvida, faça a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero a sua participação. Hoje eu tenho 2 convidados incríveis, Dr. Cláudio Basbaum, ginecologista e obstetra, e doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Os dois explicam para nós aí tudo sobre esse tema. O que ficou do bloco anterior, então? Dr. Basbaum, vamos falar um pouquinho da participação do homem, do marido. Para começar, a gestação acontece na mulher. É preciso que ela também permita essa participação. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutora Triana, depois pode comentar um pouquinho também. E se tem depressão pós-parto no homem? Depressão pós-parto no homem. Veja bem, vamos começar da gravidez. Então, um casal engravidou, quem engravida é o casal, só que a barriga é da mulher. Mas o homem em geral, ele engravida de uma forma diferente. A gravidez do homem é diferente, né? Ele, se tem uma relação estável, é uma relação de afeto boa, ele curte, ele cuida, ele não quer ser apenas o provedor, ele sente um afeto
e um carinho e uma admiração pela mulher que eu acho, no meu controle das minhas pacientinhas nesses anos todos, eu já vi de tudo em termos de marido. Eu me lembro, há muitos anos atrás, embora tenha sido uma briga muito feia durante muitos anos, foi botar o marido em sala. Então, quem teve essa ousadia de colocar o marido em sala para que nós pudéssemos fazer a cerimônia do nascimento, integrando a figura paterna. Naquele momento ele vai se identificar com o momento real. A mulher vai parir na presença dele, ele não precisa estar olhando ela parir, mas ele está do lado, não é? Com cumplicidade, trazendo o seu afeto, segurando a mão, esperando. Como eu digo, o bebê é um extraterreno. Ele vai chegar num foguetinho de um outro planeta. Então ele vai chegando e ele vai ser recebido nessa pista por quem de direito, papai e mamãe. É a cerimônia que deve ser feita. Então, para que chegue lá, ele tem que estar com vontade de ser marido, tem que estar com vontade de... Ele não tem um feto que se desenvolve dentro dele. É por tabela. E neste vínculo. Mas aí existem aspectos muito importantes, que muitas vezes é terrível a competição que vai surgir. E eu tenho um caso clássico. Esse marido, um homem diferenciado, que a mulher engravidou 4 vezes e todas as gestações que chegavam, quando era em torno do 6º mês, mais ou menos, ele saía de casa. Depois ele chegava de novo, até que vinha outra gravidez, ele saía de casa. Havia uma história provavelmente pregressa, eu sabia porque eu conheci esta pessoa, altamente diferenciada. Ele tinha tido um irmão mais novo, quando ele era criança, que foi um verdadeiro algoz na vida dele, que levou a um estado competitivo. E cada criança que ele ia lá, aquilo trazia a história dele de competição e, portanto, veja como alterou. Este casal se terminou um belo dia se separando, não é? Eram amigos, eles se separaram porque e foi um grande pai, terminou sendo um grande pai separado, morando inclusive em outro país, não é? Então veja como a cabeça do homem pode. Ele pode ficar agressivo, ele pode ficar afetuoso, ele pode ficar alheio e ela se sente sozinha. E aí todo o quadro emocional dela vai depender deste resultado do convívio. Perfeito. Vou passar a bola para a doutora Triana, numa pergunta aqui que chegou enquanto eu me preparo para dar um recado. Cirlei de Pato Branco, no Paraná, conta que está gestante. Parabéns, Cirlei. Muito estressada, chorando muito. Pergunta se isso pode ser característica de depressão e se pode se tornar depressão depois do parto. Cirlei, obrigada pela sua participação. O que você conta pra gente é um pouco do que a gente estava falando ali, né? De como a gravidez já dá sinais da possibilidade de se manter um quadro no pós-parto difícil de lidar. Então, se você já tem essa questão da irritabilidade, de não se sentir bem, de não estar compatível com o estado emocional que se espera, né, de uma gravidez, a gente precisa saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na tua vida, né, e observar e cuidar, né, para que você passe a se sentir um pouco melhor, buscar soluções para as questões que estão te mobilizando, né? Então, a nossa orientação aqui é para que procurem na tua cidade
ajuda. A rede de apoio também familiar é importante, comentar o que você vem sentindo com a família, com os amigos, e com o seu obstetra também abrir essas questões, não só as questões físicas, né, de acompanhamento do bebê, mas a sua parte emocional. Falar com ele sobre isso e buscar ajuda. Não deixa a coisa escalar, ficar mais intensa. O ideal é que você passe aí uma boa gravidez, que isso vai aí garantir, ou se não, dar espaço para um pós-parto muito melhor. Vou continuar por aqui, mas eu volto com os meus convidados agora para eles responderem para nós. Vou passar a bola para a doutora Triana Portal, para ela explicar um pouquinho para a gente mais sobre a psicose pós-puerperal. Doutora Triana, queria que a doutora Triana falasse um pouquinho para a gente sobre a psicose pós-puerperal, doutora. O que é esse fenômeno? E ele apresenta sintomas diferentes aí, então a família vai notar que algo está mais grave nesse cenário? Por favor. Denise, sobre a sua pergunta, a psicose pós-puerperal, não tem como a família não perceber que há algo mais grave, porque o comportamento fica muito mais exacerbado em termos de sintomas de tristeza, a pessoa pode falar coisas desconexas, pode chegar a ter delírios. Então a gente está falando aí de um quadro muito mais grave, raro, porém acontece, de depressão. Então vamos dizer que seria um grau mais elevado, uma coisa que já virou um quadro psiquiátrico que precisa de intervenção imediata, para que a mãe não coloque em risco a si mesma e a criança. Em alguns casos, essa mãe pode ter ideação suicida, pensamentos de que ela não consegue cuidar dessa criança ou não quer. Pode também, da mesma forma que ter rejeição com o bebê, esse quadro pode se manifestar com superproteção. Então, se aquela mãe não deixa ninguém chegar perto e ela tem cuidados extremos de esterilização dos apetrechos da criança, então se aquilo extrapola o que a gente tem como normalidade, então sim, precisa procurar ajuda. Quem vai perceber isso é a família. Muitas vezes ela perdeu a crítica já, então ela não percebe que não está bem. Então, aí um olhar atento da família, mas eu acho muito difícil pela intensidade dos sintomas que passe desapercebido. Doutora, antes de eu dar meu recadinho, só para alertar, nesses dois casos, tanto do desleixo, né, então do não cuidar, quanto da superproteção, isso pode trazer perigos para o bebê, né, porque uma mãe que não deixa ninguém cuidar, só ela, super protetora, tá caindo de sono com o bebê no colo, você pode ter um acidente, né, então, mesmo dormindo ali, dividindo a cama, porque ela não quer que ninguém mais olhe esse bebê. E o de não cuidar, né, do não cuidado também, de repente deixar de alimentar, isso pode, dos dois cenários, é problema. Pode ser problema para o bebê. Sem dúvida, é problema para ela e para o bebê, mas isso é um bom sinalizador de que algo não vai bem e que ela precisa de ajuda. E essa ajuda, ela não pode, mais uma vez, eu estou aqui reiterando o que já falei, que não pode ser em forma de crítica. Então não vale dar uma bronca nessa mãe, olha, você não pode agir dessa maneira, ou não é assim que se faz, né? Acorda para o seu estado, porque naquele momento ela não tem essa crítica, ela não tem essa força, né? Não é uma vontade, não é algo que ela escolhe estar assim, né? Então existe aí um transtorno permeando, né? Várias questões permeando a questão emocional, que fazem com que ela esteja se comportando daquela maneira. Já eu volto para perguntar para o Dr. Basbaum aquela questão que a gente comentava sobre o pós-aborto. E na situação em que tudo tem que dar certo, porque essa é a gestação que está indo mais adiante, esse é o bebê que a gente teve e nada pode dar errado a partir de agora, então mesmo no pós-parto, esse peso muito grande. Já volto com pergunta para o Dr. Basbaum, vem comigo? Vou voltar a conversar com os nossos convidados. Tem pergunta para o Dr. Basbaum, doutor? No pós-aborto, a gente tem 3 minutinhos só para falar sobre isso. No pós-aborto, nada pode dar errado.
Aborto repetido, um atrás do outro, a gestação que está chegando mais longe, essa pressão, tudo isso pode favorecer cenários como a depressão pós-parto ou deixar a gestação, claro, cada vez mais conturbada? Veja, a situação do aborto ou do abortamento, aborto é o produto do abortamento. Aborto é aquilo que sai de dentro do útero, né? É uma gravidez que frustrou anatomicamente, fisiologicamente e frustrou do ponto de vista emocional. Então, é uma perda, não é? As mulheres falam do meu bebê. Esse meu bebê é uma bolinha de células pequena, não é? Que ainda sequer tem uma forma, mas é o meu bebê. Então é lidar, é luto. Perdeu uma gravidez, é luto. E é óbvio que existe a perda gestacional do abortamento, que é uma coisa que ocorre no primeiro trimestre, não é? Então, vai fazer com que essa mulher, uma vez vencida essa etapa, ela diz, ai, que alívio, eu acho que dessa vez foi. E, clinicamente, estando bem, ela não vai ter o desespero, ou a depressão, ou ela está preocupada até aquele momento, naquela fase. Foi em frente, 4 meses, 5 meses, está tudo bem, depende do quadro. E aí ela não vai ter uma gravidez deprimida. Ela pode estar mais ansiosa, mas não vai ter problema, entendeu? Agora, o que vai ter numa perda, ela vai, naquela fase, é terrível a gestação, que frustra já na segunda vez. A primeira gravidez, o abortamento, foi. Segunda vez, você já pode e tem que fazer uma avaliação. Aí, abortamento de repetição. Infelizmente nosso tempo está acabando. Eu vou aproveitar para passar os contatos. Vou começar passando os contatos do Dr. Basbaum. Assim, eu me despeço dele também. Tem telefone, 2 telefones que o doutor disponibiliza. 11 3848 9597. Tem também o 11 30 45 14 42. O site www.claudiobasbaum.med.br. O Instagram @dr.basbaum e no Facebook a Clínica Promatrix. Doutor, obrigada por ter vindo, foi um prazer te receber aqui. Prazer é muito grande, eu acho que o tema foi ótimo e espero que o público tenha aproveitado desse nosso encontro. Muito obrigado por estar do lado da doutora Triana. Uma honra, muito obrigado, Denise, sempre você com esse jeito gostoso de entrevistar. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Doutora Triana Portal, vou passar os contatos da doutora também. No YouTube, Triana Portal, tem todos os vídeos, todas as apresentações da doutora por aqui também. Muito conteúdo informativo. No Facebook, Clínica Portal Morumbi. Doutora Triana, volte outras vezes. Sempre uma alegria ter você aqui. Obrigada, viu? Alegria minha, muito obrigada. E mais uma vez, é uma honra estar com o Dr. Basbaum. Eu quis muito, né, fazer essa matéria com ele e é muito, muito bom estar com um profissional de gabarito e de tão experiente quanto o Dr. Basbaum. Aprendi muito com você. Imagina, muito obrigado. Imagina eu e o telespectador lá de casa, quanto a gente não aprendeu. Obrigada, viu? Bom fim de tarde. Obrigada a você, nosso querido telespectador, que mais do que assistir, participar, né, ter a sua audiência, a gente sempre agradece a sua confiança no programa. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.